Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no pedaço do planeta onde eu me encontro está muito frio. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde nossa obra, nossa missão, nosso foco, nosso trabalho é com crianças, adolescentes e jovens. Eu praticamente sou uma criança, careca e marrom, com alguns 40 anos, né? Eu falei minha idade, vocês entenderam, mas tudo bem, né? Com esse bom humor, nós estamos aí no dia 16 de maio de 2025. Que Deus nos abençoe, que nós possamos caminhar de cabeça erguida, que Jesus Cristo ilumine nossas vidas. É a oração que eu te faço nessa sexta-feira, nessa manhã fria, são 6h40 da manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Números, este aqui, ó. Esta biblioteca traduzida por João Ferreira de Almeida. Se a sua chave de interpretação, se a sua chave de leitura for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários. E se você puder, você que é muito bonito, você que é muito bonita, você puder, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente. Nosso trabalho é com crianças e jovens. A gente consegue aí um patrocínio, quem sabe, né? Se você puder nos ajudar, só clicar aí, ó, inscrever-se. Pronto, resolveu o problema. Você está ajudando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. Ontem tivemos um curso bíblico, mandar um abraço. Tinha uma galera ontem, eu fiquei impressionado, mesmo com frio. Ismael, Robert, Guilherme, Ulisses, Nicolas, Pietro, tia Simone. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. E o neto da irmã Nilda, eu confundo o nome dele. Gilbert, se eu não me engano. Eu confundo o nome dele. Deus abençoe todos vocês. E um abraço especial para minha prima, a Evângela. Ela está aqui, na minha mãe. Que Deus abençoe a Evângela. Em nome de Jesus Cristo. Um abraço para o pessoal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Deus abençoe. Nosso 8º encontro do livro de Números, que é atribuído a Moisés, capítulo 21, tá? Quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Negueb, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel. Gente, isso é... nossa! Isso é comum, tá? Dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha aí que você vai ficar impressionado na quantidade de guerras e conflitos que ainda existem em pleno 2025, tá? A mais famosa é da Rússia e a Ucrânia. Tem outros, tá? Tem outros aí. Tem lá a faixa de Gaza, na região da África tem um monte de problema. Não é só... Nossa! Ih, você vai ficar impressionado aí, tá? Levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhe os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente a eles e suas cidades. Assim o lugar passou a ser chamado Ormã. Pensa o seguinte: você está na guerra contra outra nação, contra outro povo. Para você criar um terror psicológico, você vai fazer as piores atrocidades que você imaginar ou não conseguir imaginar, tá? Eu já pesquisei aí, nossa, meu Deus do céu. Você pensa o seguinte: você chega numa cidade, tem mulheres grávidas, você corta a barriga das mulheres grávidas, pega os bebezinhos, os fetos, os nenenzinhos e bate com ele nas pedras, pendura as pessoas nos portões, põe fogo, mata os bichos. Somos nós, os humanos. Aqui ele vai dizer que foi pelo mandado de Deus, tá? Pensa o seguinte: tem um humano que é responsável para conversar com Deus e responsável para passar aquilo que Deus passou para ele e para as pessoas. Então, a ideia de Deus aqui é a ideia de um humano. Se você prestar bastante atenção, tem que prestar atenção, tá? O Deus que é representado no Antigo Testamento é muito diferente do Deus representado no Novo Testamento. O Deus que Paulo prega, o Deus que João prega, João Batista prega. João Batista é até um pouco mais severo, né? O Deus que Jesus prega. Deus é amor, misericórdia, justiça. Aqui não, aqui é um Senhor dos exércitos, guerra. O povo está em guerra, então tem que ter um Deus que é Deus de guerra.
O Senhor ouviu a voz de Israel, entregou-lhes os cananeus, os israelitas destruíram totalmente. Sacou? Versículo 4. Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Sempre vai ser assim. Nós vamos sempre reclamar do caminho ao qual nós estamos caminhando. E muitas vezes o caminho que nós estamos caminhando é o caminho que nós mesmos escolhemos, tá? Deixa eu anotar um negócio que senão eu vou esquecer. Falaram contra Deus e contra Moisés. A gente faz isso o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Que é esse, irmão Gerson? Eu não falo de ninguém. Eu aposto que você já falou mal do presidente, tanto do que saiu quanto do que está agora. Principalmente quando você vai no mercado, né? Tá tudo muito caro. Teve um golpe do INSS, os caras desviam dinheiro, dividia da merenda. Então a gente está sempre reclamando e a gente reclama muito pouco da gente mesmo, né? A gente pode fazer alguma coisa, só que às vezes é melhor não fazer nada. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, nossa alma detesta este miserável pão. Sabe qual pão que estão reclamando? Do maná. Já falei sobre o maná aí nos outros vídeos aí. Um pão abençoado que desceu do céu. Gente, tudo que você recebe de graça é dom, é dádiva, é presente, tá? Você já agradeceu hoje pelo oxigênio que está entrando nos seus pulmões? Pois é, né? É isso, tá? É de graça, tá aí. A água a gente paga porque existe todo um sistema de tratamento e distribuição de água, então. Mas eu pensava também, né, que a água deveria ser gratuita. Eu penso assim, tá? Porque a água é da natureza e aí, sabe, assim, tipo, não sou contra, seria realmente uma taxa, mas a gente paga a água aqui tão um absurdo. E ainda tem um negócio que eu acho que não tem explicação, né? É cobrado uma taxa de coleta de esgoto. Eu não sei como funciona na sua cidade, mas em Juiz de Fora, praticamente, grande parte do esgoto é ele jogado dentro do rio. Aqui tem um córrego, Córrego de São Pedro. Se você olhar, quem faz caminhada, quem conhece Juiz de Fora vai confirmar o que eu estou falando. O Rio Paraibuna, o Córrego de São Pedro, o Córrego de Santa Luzia. Vai lá para você ver. É esgoto puro. Tanto é que quando não chove, fica um cheiro fortíssimo de esgoto. Fede. Aqui não há pão. Estão reclamando do pão. Aqui é um lugar ruim, aqui é frio, aqui é alto, aqui é morro, aqui tem gente esquisita. Eu não combino com meu vizinho. O vizinho está tentando prejudicar a gente. O pessoal morre de rir. Os meninos estão inconformados. O Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente, põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Peraí, eu pulei. Desculpa. Aqui não há pão nem água e a nossa alma detesta esse miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas. É aquilo que eu falei, tá? Qualquer evento, qualquer situação, qualquer ação da natureza, Aqui no caso eles estão no deserto. No deserto existem serpentes venenosíssimas. Venenosíssimas, olha que palavra que eu acho que existe. Venenosíssimas, deixa eu ver, senão eu vou corrigir. Venenosíssimas. Deixa eu ver. Existe essa palavra? Venenosíssimas? Existe. Venenosíssima. Dicionário online da língua portuguesa. Que produz veneno, que encerra veneno ou produz veneno. Olha, venenosíssima. Então eu falei certo. Professoras de português podem ficar quietinhas aí.
Enviou serpentes, no deserto tem serpentes, no mato tem serpente. Nossa, poxa vida. Aí começou a picar o pessoal começou a morrer, não tinha soro antiofídico, né? Aí o pessoal vai reclamar de novo. Quem que mandou a serpente? Foi Deus. Ué, quem te falou, Moisés? Ah, ele me falou. Você vai acreditar no Moisés, é ou não é? O Moisés é que é o líder espiritual. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e que tire de nós as serpentes. Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente, põe numa haste. Todo aquele que for mordido e olhar para a serpente viverá. Na Bíblia, não sei se tem em outra literatura, aqui é criado o primeiro posto de enfermagem. Irmão Gesta, onde você tirou isso? Você já observou o símbolo que tem num cajado do pessoal da área da saúde? Presta atenção. É uma haste com a serpente enrolada. É um cajado e uma serpente. Faz uma serpente, põe ela numa haste e pendura lá para o pessoal ver aonde é o posto de enfermagem. Vi um vídeo uma vez que eu achei impressionante, dos povos nativos, em que uma pessoa havia sido picada por uma cobra venenosa no meio da mata lá. E aí eles tinham um local que eles levavam essa pessoa, davam ela algumas ervas, e olha que interessante, no caso da pessoa ela foi picada na perna. Eles enterraram a perna da pessoa na terra, na areia, na terra, porque me parece que a terra ajudava a absorver o veneno. Olha que coisa interessante. Hoje nós temos aí o soro antiofídico, aqui em Juiz de Fora tem um local específico, caso aconteça algum acidente, com animais peçonhentos, no caso aqui a serpente ou a cobra, né? E aí, olha só, todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, pôs numa haste, então, quando alguém era mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze e vivia. Opa, peraí, ali que tem o socorro, deixa eu ir lá. Interessante como que essas simbologias, esses símbolos antigos estão aí até hoje. Olha o jaleco, uma hora que você for no médico, percebe lá o jaleco do fisioterapeuta, do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, o pessoal todo lá. Tem uma haste, um pau, um cajado e uma serpente em volta. Eu vou depois, talvez na thumb eu vou colocar, tá? O símbolo aí. É legal, é legal. Partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obete. Depois partiram de Obete e se acamparam nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe para o nascente. Gente, deu trabalho isso aqui para o pessoal que era responsável pela montagem e desmontagem do tabernáculo, né? Eu falei sobre isso nos outros vídeos aí de números, você vai ter que ir lá assistir de novo, dar like de novo, se inscrever de novo, mandar para todo mundo de novo, tá? Tá lá escrito, eu expliquei quais as famílias eram responsáveis. Essa vai carregar isso, essa vai desmontar isso, essa vai carregar a corda, essa vai carregar as cortinas. Partindo dali se acamparam ao outro lado de Armon, que está no deserto que sai do território dos amorreus. Armon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro de guerras do Senhor. Então existe um livro, olha que interessante, livro de guerras do Senhor. Você pode pesquisar aí que é capaz de se encontrar alguma coisa aí, tá? Vaebe em Sufã e os vales de Armon e o declive dos vales que se inclina em direção à sede de Ar. Se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Berno, o poço, o qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Moisés cantou este cântico: brota, ó poço, e vós entoai-lhes cânticos. Peço que os príncipes cavaram, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram em cetro com bastões. Então partiu do deserto de Mataná para Naliel, e de Naliel para Bamote. De Bamote ao vale de que está no campo de Moabe, no cume do Pisga, que fica diante do deserto. Esse cume sem conta, se você pesquisar, vai ter lá. Outra coisa interessante é por que ficar se deslocando de lugar. Eles não estão praticando agricultura aqui. Então, se eles ficarem parados no lugar até acabar os recursos, eles vão morrer de fome. Então, eles precisam estar sempre se locomovendo aí, né? Eles têm animais, né? Mas pensa, se você começar a abater tudo quanto é tipo de animal que você tem, daqui a pouco você não tem nada. Então é interessante aí como esse deslocamento aí fez parte da vida
dos israelitas. Israel enviou mensageiros a Seom, rei de Amorreu, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelo caminho, nem pelas vinhas, nem pela água, não beberemos, nem dos poços. Seguiremos pela estrada real até que passemos os seus termos. O mesmo caso que aconteceu com Edom, né? Mesmo caso lá. Edom ou Moabe? Edom ou Moabe? Deixa eu ver se eu me recordo. Edom ou Moabe? Gente, ficou para trás aí. Não vou lembrar onde que estava, que a gente já avançou. Mas eu acho que foi Edom. Os edomitas. Não, os moabitas, se eu não me engano. É um deles, agora eu não vou lembrar, tá? A gente já passou, tá aqui para trás aqui. Então eles queriam passagem também, igual aconteceu no outro caso. Lá o pessoal não deixou, saiu todo mundo armado, não vão deixar vocês passar aqui. Seom, porém, não deixou Israel passar pelo seu território. Mesma coisa, mesmo acontecimento, tá? Ao contrário, reuniu todo o povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, pelejou contra Israel, mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde Amon até Jaboque, fronteiras dos filhos de Amon, porque essa fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todas as aldeias. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que fez guerra ao primeiro rei dos moabitas e tomou dele toda a sua terra até Amon. Por isso dizem os poetas: vinde a Esbom, edifiquem-se, estabeleçam-se na cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e os senhores dos altos dos Amon. Ai de ti, Moabe, perdido está o povo de Camus. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Mas nós os subvertemos. Esbom está destruída até Dibom. Nós os assolamos até Nofã, que se estende até Medab. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a Jazer, de modo que os israelitas a conquistaram, bem como as aldeias, e despojaram os amorreus que ali estavam. Depois viraram-se e subiram pelo caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, com todo o seu exército, marchou contra eles para travar batalha em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, pois eu dei as tuas mãos, ele e todo o povo que a sua terra far-lhe-á, como fizeram a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom. De tal maneira feriram a ele seus filhos e todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Percebe que as tretas vão acontecendo, os desentendimentos, as brigas por causa de chão. Brigas por causa de chão, pedaço de chão. É meu isso aqui? Será que é mesmo? É? Você tem condição de falar que um pedaço de chão é seu? Tipo isso, sabe? Assim, eu vou comprar a Lua, eu sou bilionário. Vou comprar um lote na Lua, em Marte. Antes que o Elon Musk chegue lá, eu quero já ter uma fazenda em Marte. Será possível? A gente tem condição de fazer isso? Será que um pedaço de papel... Sem pedaço de papel. Será que um pedaço de papel com meu nome escrito, com carimbo de um escrivão, prova que um pedaço de chão é meu? Será? É a pergunta que eu me faço nessa manhã. Aqui no caso, meu filho, você vai passando por cima de todo mundo, homem, mulher e criança. Idoso, deficiente, qualquer um que atravessar na sua frente, você pica na espada. Eu estou falando de uma época que o negócio era feio. Hoje é feio. Tá? Naquele tempo era mais feio. Você tinha que lutar frente a frente, cara a cara, homem a homem, mulher a mulher. É isso, tá? Então, se você tinha mais espadas e mais força de guerra, mais estratégia, o outro lado estava dentro da cova já praticamente, tá? Capítulo 22, Balaque e Balaão. Já ouviu falar desses caras? Eles são interessantes aí. Eles vão tentar prejudicar o povo aqui. Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, ao outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus, a Moabe, e Moabe temeu muito diante do povo, porque era muito numeroso e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor,
que está junto ao rio na terra dos Amonitas, chamá-lo dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, estabeleceu-se de frente de mim. Vem agora, roga-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Já tentaram te amaldiçoar? Com certeza já. Você está vivo? Uhum. Então, vão tentar te amaldiçoar enquanto você viver. Parente, colega de trabalho, ex-namorada, ex-namorado, ex-empregado, ex-empregador. A vida é assim, tá? A gente arruma uns desentendimentos aí e isso fica marcado para sempre. A gente tem muita dificuldade de perdoar. Aí o que a gente tenta fazer? Amaldiçoar. Eu espero que você caia e afunde cada vez mais. É isso que a gente espera um do outro. Talvez assim eu possa combatê-los e expulsá-los da terra, pois sei que a quem tu abençoa será abençoado, e a quem tu amaldiçoa será amaldiçoado. O cara é meio um profeta, meio um sacerdote, meio um bruxo, meio um monte de coisa, né? Tem muitos aí, tá? Partiu os anciãos de Moabe, os anciãos de Midianita, com o preço dos encantamentos. Olha, o cara fazia encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: passai adiante esta noite. Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta quando o Senhor me falar. Qual Senhor? Aqui está com letra maiúscula. Então o cara era um bruxo, um encantador, mas que também se comunicava com o Senhor. Tá? Pode ser Deus? Não sei. Aqui está com S maiúsculo. Pode ser o mesmo Deus? Não sei. Nesse tempo aqui eles adoravam um monte de coisa. Hoje ainda se adora um monte de coisa, né? Mas naquele tempo era alguma divindade. Hoje a gente adora a ciência, a matemática, a física, o dinheiro, o Pix, o canal no YouTube, o jogador de futebol. Né? Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de rei dos Moabitas, enviou a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Deus a Balaão. Deus disse a Balaão. E olha que o cara é de outra religião, de outra nação, de outra filosofia, de outra teologia. E Deus, que conversa com Moisés, está conversando com o mesmo cara. Está conversando com outro cara, tá? É isso. Não irás contra ele, nem amaldiçoará o povo, porque é bendito. Não tem como você fazer nada com esse povo é bendito, esse povo é meu povo. Você faz parte do povo de Deus? Você é. Então, pois é. Se você faz parte do povo de Deus, você é um povo bendito. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco. Levantaram os príncipes e foram. Voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou a vir conosco. Balaque então enviou outros príncipes em maior número, mais honrados que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e te farei tudo o que me disseres. Ou seja, o rei estava desesperado, esse bruxo devia ser famoso, né? Ele devia ser importante, porque ele está querendo que o cara vai lá, falar umas palavras, uns mantras, né? Tá querendo, vão lá comigo, você tem poder, né? Respondeu Balaão ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer à ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa grande ou pequena. Interessante que ele acreditava em Deus. Provavelmente ele acreditava em Deus como mais um Deus, tá? Provavelmente, tá? Se ele é um encantador, se ele é um bruxo, se ele é um sacerdote, se ele é um profeta do povo aqui, né? Provavelmente ele acreditava no Deus que a gente acredita, que para ele era mais um, tá? Tem muito disso aí. Agora rogo-te que vós também fiqueis esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá. Veio o Senhor a Balaão de noite e lhe disse: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta, vai com eles, mas fará somente o que eu disser. Balaão se levantou de manhã, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Legal, né? É. A gente está sempre tentando tirar vantagem e às vezes nós vamos dar ouvido ao nosso ser interior, ao nosso pequeno eu. Às vezes esse pequeno eu vai querer ter só prazer e obter coisas, obter lucros, e a gente vai ser capaz de tentar fazer qualquer coisa para chegar onde a gente quer chegar. Não é isso? É.
Mas a ira de Deus se acendeu contra ele, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para abater-lhe, para barrar-lhe a passagem. Gente, Deus pede pro cara ir. E aí ele fica irado, ele fica bolado. Percebe isso? Quem escreveu, interpretou que Deus é um Deus vingativo. Às vezes a gente vai ter que ler as passagens bíblicas e tentar entender que quem escreveu foi um ser humano. Então, quando um ser humano vai escrever algo que ele não tem muita compreensão, ele vai ter que usar seus sentimentos, seus pensamentos, sua racionalidade, a sua cultura. Então, o cara estava indo porque Deus pediu para ir, e ao mesmo tempo Deus já tinha mandado um anjo para decepar o cara, tá? Ele ia caminhando montado na jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Balaão espancou a jumenta para voltá-la a fazer ao caminho. Percebe que aqui um animal... Eu já ouvi essas histórias, né, que os animais têm uma visão diferenciada da nossa. Aí. Dos cães, já ouvi falar dos cães. Já ouvi falar dos cavalos no pasto, que às vezes eles saem doido, né? Pode ser um marimbondo, mas aí a gente vai falar que ele viu alguma coisa. Os cachorros estão latindo com nada, a gente fala que ele está vendo alguma coisa. Já ouvi essas coisas aí, tá? Então aqui no caso a jumenta viu um negócio aqui. O anjo do Senhor pôs-se numa passagem estreita entre 2 vinhas com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso ele tomou a espancá-la. 2 vezes a jumenta tomou, tá? Tá tentando salvar o cara e o cara não entendeu o que está acontecendo. O anjo do Senhor passou adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com o bordão. O bordão é o cajado, um porrete, uma vara, tá? Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu que me espancasse já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: é porque zombaste de mim. Nota, presta atenção que eu vou falar, tá? Você tem um bicho, qualquer um, cachorro, gato, passarinho, tá? Qualquer um. Aí, de repente o bicho começa a conversar com você. Eu não sei você, eu ia correr muito. Muito, tá? Muito. Minha esposa ganhou um pato e um franguinho da irmã Grace. Tá ali no quintal. De repente o pato vira para mim e fala: irmão Gerson, traz comida. Isso é um problema sério, tá? Né? E aqui o coisa estava tranquilo. Ele conversa com a jumenta como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente vai entender que aconteceu do jeito que a gente interpretou que aconteceu. A jumenta realmente falou. Isso aqui é toda uma simbologia para dizer que muitas vezes algo sobrenatural não vai ter explicação. Então o humano, quando vai acontecer alguma coisa, ele vai dar a sua interpretação dos fatos. A jumenta travou, a jumenta deitou, a jumenta desviou o caminho, a jumenta não quis obedecer. E vai, não, a jumenta falou comigo que não era para mim passar ali, porque Deus vai me destruir, porque eu já não queria ir lá, né? Ele já não estava afim de ir lá. E vai acontecer nessas situações aí. Já viu quando você se prepara para uma viagem, um trabalho, trocar de empresa, de um cargo, não vão acontecendo umas coisas que tem hora que você pensa: nossa, está acontecendo tanta coisa. Será que realmente é para mim ir lá? Será que é para mim realmente eu sair da empresa? Será que realmente é para mim montar um canal no YouTube? Será que realmente é para mim casar? Será que realmente é para mim mudar de país? Né? Interessante, né? E aqui no caso foi a jumenta. Respondeu Balaão à jumenta: é por isso que zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, e em toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo. Ele respondeu: não. Tem um escritor famoso, Dostoiévski, acho que ele é russo.
ele conta uma história mais ou menos parecida com a jumenta, né, de um cavalo, com um cara que espanca o cavalo. E o Nietzsche tem toda uma narrativa em cima do Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo aí, alemão, que ele fica louco, ele tem uma narrativa, não se sabe se é verdade, mas tem a ver com a história do Dostoiévski, que ele gostava de ler, e diz que ele para no meio da rua e vê um cara batendo no cavalo, e ele vai lá, pede desculpa e começa a chorar com o cavalo, porque o cavalo está sendo açoitado pelo seu proprietário. São narrativas muito interessantes e parece que umas são a cópia umas das outras. É interessantíssimo isso, tá? Um homem que conversa com a sua jumenta. O Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão. De modo que ele se inclinou, prostou-se com a face na terra e disse o anjo do Senhor: Por 3 vezes espancaste sua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ué, mas Deus mandou eu ir lá, agora Deus quer me matar. Percebe como há todo esse paradoxo, uma coisa diferente da outra, uma coisa que é o contrário da outra, e elas estão caminhando juntas, porque nós estamos falando de um livro muito antigo, de narrativas muito antigas, e muitas vezes essas narrativas muito antigas são compilações e contos de outros contos que foram sendo assimilados. A pessoa ouve a história, põe no papel, introduz o seu pensamento, a sua filosofia, e aí nós vamos criando todo esse repertório aí, tá? Isso aqui é antigo, tá? Provavelmente aí uns 1500 antes de Cristo, tá? Provavelmente aí tem umas datas mais ou menos possíveis aí. Porém a jumenta me viu e 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade eu já teria te matado e não te deixaria com vida. Balaão respondeu ao Senhor: Pequei sem saber que estavas no caminho que te operas a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo ao Senhor: Vai com estes homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo Balaque e Balaão vinha, saiu ao encontro até ir Moabe, na fronteira do Armão, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: Não enviei diligentemente a te chamar, por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Balaão respondeu a Balaque: Eis-me aqui junto de ti, porventura poderia eu falar agora alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, deu parte delas a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e de lá viu parte do povo. Baal é o nome de uma divindade, tá? Baal, B-A-A-L. El, já falei do Elo aqui, Baal, Astarte, nossa, tem um monte. No Antigo Testamento nós vamos estar sempre falando dessas entidades aí, tá? Tem muito aí. Eles seguiam aquilo que eles acreditavam. Deus da fita crepe, Deus do smartphone, Deus da escrita, Deus de apagamento das mensagens, a gente não gosta, tinha tudo enquanto tinha. Deus do sol, o sol está brotando ali agora ali. Tudo era Deus, tudo, praticamente tudo era cheio de deuses. E assim a gente está tentando melhorar o nosso repertório para que a gente não caia no mesmo erro de muitas pessoas que se tornaram fanáticas porque deram uma pincelada por cima da Bíblia e acharam que realmente muitas coisas são exatamente do jeito que o cara interpretou. Tá? Quem que interpretava Deus para o povo? Moisés. Ou seja, foi preciso um cara, um homem, um ser humano, trazer as mensagens que estavam dentro dele mesmo para o povo. Então, vão surgir aí, em cima dessas mensagens, sentimentos, afetos, filosofia, cultura. E nós estamos aí narrando esses fatos, onde um homem chamado Moisés conduziu esse povo para essas tentativas de se tornar um povo coeso. Então vai ser guerra mesmo, tá? Até o fim. Até Moisés ir embora, depois vem o Josué, continua as guerras, depois vem os juízes, continuam as guerras, depois vem os reis, continuam as guerras aí, tá? Nós vamos concluir, não vamos parar por aqui. No próximo encontro nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 23. Anota aí no super caderno, capítulo
23. A gente já alcançou mais de 35 minutos, 34. A partir do capítulo 23. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta manhã. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar para que nós consigamos ter um final de semana cheio de Deus, abençoado, cheio de amor, de justiça, de paz, de fraternidade, que nós consigamos aí ser gente, que a gente consiga encontrar uma direção, que a gente consiga trabalhar de cabeça erguida, que a gente consiga fazer o nosso trabalho social, a nossa missão, que a gente consiga cumprir aquilo ao qual o Senhor nos posicionou em fazer. Nós possamos ser gratos a esse Deus que é amor, misericórdia e justiça. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Tia Simone, Alexandre de Oliveira. O G ama vocês. Valeu, inscritos. Muito obrigado.